Tremendo vacilão, informa. Bom, vamos mergulhar direto no material de hoje e dar uma olhada numa história que, sério, parece até que saiu de um roteiro de cinema. Existe aquele tipo de pessoa que consegue pegar talento, carisma e um baita senso de humor e transformar tudo isso em algo infinitamente maior do que a própria fama. Pois é, esse é o Michael J. Fox. Na nossa análise de hoje, a gente vai desconstruir a trajetória desse ator que todo mundo adora e entender como ele pegou uma reviravolta super trágica e totalmente inesperada na própria vida e usou isso de forma intencional para alterar o futuro de milhões de pessoas. É uma verdadeira aula de como a resiliência funciona na prática. Para começar a entender essa jornada toda, a gente tem que lembrar do tamanho do impacto cultural que ele teve. Basta voltar um pouco no tempo, lá para a década de 1980, o colete vermelho, o skate, aquele jeito meio perdido no tempo. Quando se fala em Michael J. Fox, a primeira imagem que vem à cabeça de quase todo mundo é o Marty McFly. Ele não era só um ator famoso, era uma presença global, um ícone absoluto para uma geração inteira. Mas olha que interessante, embora a fama dele tenha atingido proporções gigantescas com a ficção científica, o que fica muito claro no material é que o impacto dele no mundo real mesmo acabou superando qualquer aventura a bordo de um DeLorean. O que nos leva à nossa primeira sessão, a ascensão ao estrelato, o primeiro ato de uma vida marcada por um roteiro que parecia simplesmente perfeito. A cronologia dessa ascensão é impressionante. O Michael Andrew Fox nasceu em 1961, lá no Canadá. E desde cedo, ele já era aquele tipo de criança agitada, que simplesmente não nasceu para ficar parada. Aí na adolescência, ele toma uma decisão incrivelmente arriscada, decidir ser ator. Ele cruza a fronteira para tentar a sorte nos Estados Unidos. E logo no comecinho dos anos 80, consegue o papel do Alex P. Keaton na série Caras e Caretas. Esse papel rendeu muitas risadas, vários prêmios e colocou o nome dele no mapa de Hollywood. E então, chega 1985. O Fenômeno de Volta para o Futuro é lançado e a vida dele vira de cabeça para baixo da noite pro dia. A entrada dele para a história do cinema estava garantida, conquistando fãs em cada canto do planeta. E os sucessos simplesmente não paravam de chegar. Ele passou longe de ser uma estrela de um sucesso só. Logo em seguida, ele estrelou filmes como O Garoto do Futuro e O Segredo do Meu Sucesso. Mais tarde, voltou para a televisão para brilhar mais uma vez em Spin City. O grande lance aqui é que não era só sucesso comercial. Ele tinha um timing cômico que era tão único que o tornava uma peça absolutamente insubstituível na indústria. Tudo, exatamente tudo na carreira dele, parecia seguir uma trajetória impecável. O reconhecimento estava no topo, os prêmios choviam e o sucesso parecia garantido para sempre. E isso nos traz a sessão 2, um diagnóstico inesperado. Uma reviravolta bem pesada que interrompeu aquele sucesso que vinha sendo construído. O ponto crucial de toda essa mudança aconteceu em 1991. Aos 29 anos de idade, no ápice absoluto da carreira, o Michael J. Fox foi diagnosticado com a doença de Parkinson. Só para deixar bem claro, o Parkinson é uma condição que afeta diretamente os movimentos do corpo. Ela causa tremores, rigidez muscular e uma série de outros desafios físicos no dia a dia. Receber um diagnóstico desses, já sabendo que é uma condição crônica e progressiva, seria um choque tremendo para qualquer pessoa. É difícil até de dimensionar o peso de receber essa notícia antes dos 30 anos, sendo um dos rostos mais famosos e ativos do mundo inteiro. A reação instintiva a esse choque inicial foi esconder a condição e continuar trabalhando. Gravar séries, fazer filmes e continuar sorrindo para as câmeras como se absolutamente nada estivesse acontecendo. É preciso uma força mental e física absurda para conseguir manter essa leveza no trabalho enquanto se carrega um fardo desse tamanho nos bastidores. Mas, eventualmente, a decisão foi assumir o controle da própria narrativa, em vez de deixar a doença ditar as regras ali nas sombras. Em 1998, 7 anos depois do diagnóstico, ele tomou a corajosa decisão de tornar a condição pública para o mundo todo. E assim chegamos à sessão 3, o poder da fundação, ação e esperança. É aqui que a gente vê como esse ato de ir a público mudou o foco da vida dele, saindo da atuação para uma defesa ativa em escala global. Em vez de simplesmente se afastar dos holofotes e se isolar, a escolha foi outra: usar aquela fama gigantesca como uma ferramenta. E foi assim que nasceu a The Michael J. Fox Foundation. O objetivo era super claro e direto: acelerar as pesquisas científicas e encontrar tratamentos melhores. A percepção dele foi muito rápida. Não era preciso ser um cientista de jaleco no laboratório para ajudar. O papel dele ali era outro: era trazer visibilidade, inspirar as pessoas e usar esse megafone global enorme para chamar a atenção do mundo para a causa do Parkinson. E a ação foi muito além de ser apenas simbólica. A fundação conseguiu arrecadar a marca impressionante de bilhões de dólares ao longo dos anos para financiar estudos vitais. Bilhões!
Para colocar isso em perspectiva, essa montanha de recursos se traduz diretamente em mais conhecimento científico, no desenvolvimento de tratamentos muito melhores e, acima de tudo, em esperança real para milhões de pacientes e famílias ao redor do globo. A própria dor dele foi transformada num motor de financiamento científico sem precedentes. Mas fica a dúvida: como mobilizar tanta gente sem deixar mensagem pesada demais? O segredo sempre esteve na mistura perfeita entre o humor e a honestidade. A doença nunca definiu a identidade dele de jeito nenhum. Em várias entrevistas, as piadas sobre si mesmo e as risadas daquelas situações embaraçosas provam que dá sim para encontrar leveza no meio da tempestade. Tem um livro dele chamado Lucky Man, ou Homem de Sorte, que já diz muito só pelo título. É um relato muito honesto e incrivelmente engraçado, que mostra que enfrentar um problema de frente não significa perder a essência ou a capacidade de rir da própria vida. O que nos leva à reflexão final da nossa análise. Seção 4. Redefinindo o sucesso. Um novo propósito e uma transformação radical sobre o que realmente significa ter uma vida bem-sucedida. Tem uma pergunta natural que surge quando a gente pensa num diagnóstico que limita os movimentos, que é a seguinte: e a carreira? Será que chegou ao fim? Será que houve a necessidade de uma aposentadoria completa daquela paixão original para focar 100% só na fundação? Bom, a resposta é um sonoro não. A atuação não foi abandonada. A arte foi simplesmente adaptada. Rolou muita participação especial e papéis marcantes. Na série The Good Wife, por exemplo, ele interpretou um advogado super perspicaz que usava sintomas inspirados na própria condição neurológica do ator como parte da dinâmica daquele personagem. Os tremores não foram escondidos, eles foram incorporados na cena. É um exemplo magistral de como um desafio monumental pode ser transformado e canalizado diretamente numa expressão artística brilhante. Essa história inteira ilustra de um jeito muito claro uma mudança de paradigma. Antigamente, o sucesso para ele era medido pelo estrelato, por liderar bilheterias nos cinemas e por acumular prêmios. Hoje, o sucesso é medido pelo impacto social, pela mudança real lá no campo da medicina e pela contribuição que ele dá para a humanidade. Isso prova, sem sombra de dúvida, que é possível chegar no topo do mundo no sentido tradicional da fama e ainda por cima alcançar um sucesso muito mais profundo ao fazer uma diferença real na vida de outras pessoas. Para resumir toda essa jornada, a gente tem uma citação poderosa tirada direto do nosso material de base. Ela diz o seguinte: ele é alguém que decidiu usar seu tempo, o presente, para melhorar o futuro de outras pessoas. A grande lição que a gente tira de tudo isso é que a vida raramente segue aquele roteiro perfeito que a gente imagina. Obstáculos totalmente inesperados vão aparecer. O verdadeiro legado não é definido por esses obstáculos em si, mas pela forma como a gente molda a nossa reação a eles e pela decisão de estender a mão a quem está precisando. O que nos traz exatamente de volta para o começo. O Michael J. Fox se tornou um verdadeiro herói da vida real, transformando o futuro sem precisar de um DeLorean para isso. Então, fica aqui a reflexão final. Quais são os obstáculos inesperados que estão nos caminhos de hoje? E como o presente pode ser usado para reescrever o roteiro e criar um impacto positivo de verdade? O poder de alterar o futuro já está nas nossas mãos. Muito obrigado por eu ser o carinho de vocês. Deixa seu like, inscreva-se no canal e até uma próxima.